Examinando as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Palavra do Deus eterno, vontade do seu glorioso Filho. Sem ti, como poderia a terra ser trilhada, ou o próprio céu ser alcançado? Senhor, concede-nos aprender corretamente a sabedoria que ela transmite e voltar-nos para o seu ensino celestial com corações simples e infantis. 1. O que disse Cristo ao povo dos seus dias a respeito das Escrituras? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Nota: quando isto foi dito, nenhuma palavra do Novo Testamento tinha sido escrita. Era para o Antigo Testamento que os judeus olhavam como seu guia para a vida eterna. E embora não aceitassem Cristo, ele disse que estes mesmos livros que eles estimavam tanto, testificavam dele. Se o Antigo Testamento aponta para Cristo, é digno do nosso estudo cuidadoso. 2. Quão cedo temos nós qualquer registro de que o Evangelho foi pregado? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Gálatas 3, 8. 3. Foi o Evangelho de Cristo que foi pregado a Abraão? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. João 8,56. 4. Em que outro tempo é dito que o Evangelho foi ensinado na dispensação do Antigo Testamento? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. As pessoas aqui referidas por eles são os israelitas quando na sua jornada do Egito para a terra prometida, como será visto pela conexão da Escritura. Paulo diz que o Evangelho nos foi pregado a nós, bem como a eles, colocando eles à frente e deixando nós termos o Evangelho depois. 5. Por que Moisés desistiu das riquezas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito? Hebreus 11:26. As pessoas naquela época, tal como agora, eram influenciadas pelas riquezas de Cristo para desistir do mundo. 6. De onde veio a comida e bebida espiritual dos israelitas, enquanto estavam no deserto? E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 2-4. 7. Qual era a principal pedra de esquina da fé tanto dos apóstolos como dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina? Efésios 2:20. 8. Que parte da Escritura Filipe ouviu um certo eunuco ler? E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? Atos 8:30. 9. Quando questionado se entendia o que estava lendo, que resposta deu o eunuco? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse com ele. Verso 31. 10. O que fez Filipe então? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nesta mesma escritura, lhe anunciou a Jesus. Verso 35. Nota: não obstante a clareza com que vemos Cristo referido nas Escrituras do Antigo Testamento, os judeus não admitiam suas pretensões à messianidade. É uma observação verdadeira que o Novo Testamento estava oculto no Antigo, e o Antigo Testamento é revelado no Novo. Ao pesquisar ambos os testamentos, juntos podemos ser iluminados quanto ao plano de salvação. Pois sem o Antigo Testamento, as pretensões de Cristo à messianidade não podem ser fundamentadas. O Novo Testamento dá apenas a sua história e ensinamentos, mostrando-o como um caráter puro e santo. Mas, se o Antigo Testamento não predissesse antes o que o Messias seria e faria, não haveria padrão pelo qual decidir se o personagem que então apareceu era ele ou não. Quão necessário, então, que amemos e estudemos toda a Bíblia.
Se não fizermos, nós, como os judeus, podemos perder de vista alguns dos pontos mais importantes contidos no próprio Novo Testamento. 11. O que as Escrituras são capazes de fazer? Tu tens conhecido as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. 12. O que foi dito sobre os bereanos, porque examinavam as Escrituras diariamente? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11. 13. Do que o homem deve viver? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Se o homem deve viver pela palavra de Deus, ele certamente deve usá-la diariamente, assim como o alimento diário é necessário para mantê-lo vivo. 14. Quão grandemente Deus magnificou a sua palavra! Inclinarei-me para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois magnificaste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138:2. Devemos então tratar a palavra de Deus com a mais profunda reverência e examinar suas páginas diariamente, para que possamos continuamente aprender mais de Deus. Estuda-a cuidadosamente, pensa nela com oração. Bem no fundo do teu coração deixa os seus puros preceitos habitarem. Não desprezes a sua história, pondera o seu mistério. Ninguém pode jamais estimá-la demasiadamente afetuosa ou bem. Aceita as boas novas, os avisos e repreensões, encontrados neste volume de sabedoria celestial. Com fé inabalável e amor que tudo prevalece, confia na sua promessa de vida eterna. Com fervorosa devoção e emoção agradecida, ouve as abençoadas boas-vindas, responda ao seu chamado. A mais pura oblação da vida, a adoração do coração. Dá ao Salvador, que morreu por todos nós. Que esta mensagem de amor, da tribuna acima, seja dada a todas as nações e tribos, até que os resgatados levantem alegres hinos de louvor. Aleluia! Na terra e no céu.